Boa tarde, boa noite já, né, pessoal? Tudo bem? Bom, hoje estamos aqui para fazer mais uma super live aí do nosso projeto, né, que nos orgulha tanto, Corações de Algodão Doce. E hoje o tema é comunicação não violenta. Então, já chama a família e os amigos, todo mundo que precisa saber mais. Afinal, comunicação é uma coisa que a gente usa todos os dias, né? Seja no ambiente de trabalho, com amigos, com a família, e né, faz toda a diferença aí quando a gente sabe lidar com o outro, entender as emoções dessa pessoa, o contexto em que ela está falando também, né? Antes da gente responder, né? Porque comunicação é muito, né? Eu acredito que não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Então, para a gente ter relacionamentos mais saudáveis, né, é fundamental saber se comunicar bem. E, inclusive, aqui no Instituto a gente atende, né, homens, mulheres, crianças, né? Muita gente pensa que é só mulher, mas é para qualquer situação de abuso, né? Então, quem precisar aí pode contar com o nosso atendimento. Quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, também vai lá, se inscreve, compartilhe os vídeos, as lives, o conteúdo, porque, né, pode mudar ou até salvar uma vida. Bom, deixa eu fazer aqui a introdução antes de chamar a nossa convidada, explicar um pouquinho, né, o que é a comunicação não violenta. Quem sistematizou, né, a comunicação não violenta foi o psicólogo americano Marshall Rosenberg, né, espero que eu esteja falando o nome dele certo, na década de 1960. Ele foi fundador do The Center for Nonviolent Communication. Além de elaborar a comunicação não violenta, ele a disseminou em cerca de 60 países e foi autor de vários livros sobre o tema, né? Um desses livros, que é muito indicado para quem quer aprender e saber mais, né, sobre como trabalhar os conflitos interpessoais de maneira mais saudável e compassiva, é o Nonviolent Communication, a Language of Life. Em português, comunicação não violenta. Ele tem técnicas para aprimorar relacionamentos, seja pessoal ou profissional. Marshall morreu em 2015, deixando suas ricas contribuições para as relações humanas. Tá? E a gente vai aí chamar a Maiara Machado, que é a terapeuta, que vai estar com a gente hoje, né, falando sobre esse assunto. Maiara, qualquer coisa, se não der certo aqui, entra na live como convidada e pede para participar, tá? Não sei se estás com perfil pessoal ou se é esse do psicoanalisando, mas eu acho que não. Então, vou te chamar aqui, qualquer coisa. Tomanda Asuna da Silva. Seja bem-vinda. Se vocês tiverem dúvidas também, quiserem mandar perguntas, encaminha aqui pra gente, que durante a live a gente vai respondendo, tá? Vamos aguardar a Maiara aí, que já deve estar entrando na nossa live também. Bom, e o que é a comunicação não violenta, né, gente? Ela se baseia nas habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos mesmo em condições adversas, né? O foco é reformular a maneira pela qual nos expressamos e também ouvimos os outros, porque a gente sempre foca muito no falar, né? Ah, o que eu vou falar, não no que eu vou ouvir. Acho que é muito de ter a escutativa também, né? Boa tarde, Carla, seja bem-vinda. Se vocês tiverem dúvidas, tá? Vão mandando aqui pra gente ou perguntas também. Ateliê da Ana, boa tarde. Maiara, se o convite não foi, me avisa aí, tá? Também não sei se vocês estão me ouvindo bem, gente. Qualquer coisa também dá um toque. Mas eu acredito que tá tudo certo. E mandem pra gente também que temas, né, vocês gostariam de ver aqui
nas nossas próximas lives, para a gente já começar a programação do ano que vem também, né? O que vocês têm de dúvida em relação aos relacionamentos abusivos, o que vocês gostariam talvez de ver algum profissional aqui falando, explicando. Já mandem as sugestões para a gente se programar para fazer o calendário de 2022 aí. Boa tarde. A Maiara entrou. Vê se apareceu o convite, Maiara, se não, pede para participar. Acho que agora vai dar certo. Oiê, Oi, Maiara. tudo Boa bem? Boa tarde. tarde, Tudo tá me bem? ouvindo bem? Tô. Tá me ouvindo bem Tô te também? ouvindo bem também. Ah, que bom. Seja bem-vinda, Juliana. Bom, eu já estava aqui, né, fazendo uma introdução. Eu pensei, gente, eu não falei com a Maiara, não sei se está ok, mas eu vou falando até ela entrar. Né? Que bom que Que deu certo. bom. Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui com as nossas perguntas. Eu expliquei assim um pouquinho do que eu tinha aqui de conteúdo, mas não sei se de forma resumida, né, tu queres falar para o pessoal o que é a comunicação não violenta e o que ela engloba. Ah, legal. Vou me apresentar primeiro, então. Bom, meu nome é Maiara Machado Rescaroli, sou terapeuta integrativa. Eu atuo com as técnicas de Theta Healing, hipnose clínica, análise comportamental, programação neurolinguística e constelação familiar. Também sou voluntária, né, do Coração Algodão Doce. Já fazem 1 ano e meio que a gente tem essa parceria, né, em relação aos abusos contra a mulher, tanto físico quanto emocionais, né? E tem tudo a ver a gente falar então da comunicação não violenta, né? Então, para quem chegou através do Instagram, através do Coração Algodão Doce, que vive, né, essa situação, que já viveu, ou até aquela pessoa que conhece alguém que viveu essa situação e que nunca teve contato com algum abuso físico ou emocional, é importante também, né? A gente está olhando, porque a comunicação não violenta é um método que dá para carregar para a vida em todos os sentidos, né? Tanto as nossas emoções internas, como a parte de relacionamento com as demais pessoas, né? Então, É verdade. né, a gente percebe, não sei se tu já teve algum contato também com a comunicação não violenta. Já, Aham. já, Ah, então a já, gente... né? Eu estudo bastante, sou da área da comunicação, Ah, então... então é um assunto que eu estou mais por Ah, que dentro, legal. Então a gente vai ter muita troca. Para quem chegou aqui agora, a gente está se com conhecendo certeza. aqui, né? Sim. Não tivemos a oportunidade de se conhecer pessoalmente ainda. Então, É verdade. Deixa eu também só me isso, apresentar aqui claro. para o pessoal que não me conhece, né? Eu também sou voluntária do projeto. Meu nome é Caroline de Souza e eu sou jornalista. Então, né, por isso aqui também a gente faz essa escala aí das lives com as profissionais que são psicólogas e terapeutas. A gente vai se revezando aqui para elas trazerem o conhecimento, né? Mas todo mundo trabalha aqui de alguma forma colaborando com o projeto. Que legal, Carol. Vamos trocar muita experiência aqui juntas então, né? Porque tanto na área de jornalismo como da terapia, a comunicação é essencial e em qualquer área hoje em dia, né? Não tem uma área específica, Verdade. isso até internamente. Falando em Uhum. comunicação, e a comunicação violenta também abrange isso, a forma de como a gente se comunica internamente, né? Então, É. a comunicação é não violenta. Eu não sei se teve algum momento da tua vida, até Carol, ou até de quem está acompanhando a gente aqui, que já teve aquela sensação de que não conseguiu ser compreendida, que repassava o Uhum. que estava, Acho que todo mundo, né? que tentava repassar o que estava querendo transmitir ao outro e tinha essa dificuldade, dessa sensação de não compreensão. Então,
Se você chegou aqui agora e tem essa sensação, pode continuar aqui com a gente, que a gente vai explicar às vezes dos porquês e também como ser melhor compreendido, né? Uhum. Dentro do criador do método da comunicação não violenta, ele fala que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, independente da forma de como tu está se comportando, né? Tem alguma necessidade por trás. E é isso que a comunicação não violenta traz. Qual é a real necessidade que tu tem quando tu está se comunicando? Então, a comunicação não violenta não é nada mais, nada menos, é como a gente expor a nossa verdadeira necessidade para o outro. E também não só expor, né? Como entender qual é a real necessidade da pessoa que está vindo comunicar algo para a gente, né? Uhum. Isso aconteceu lá há muito, muito tempo atrás, né? Dentro dos estudos falam que é Jesus, Buda, eles também praticavam esse tipo de comunicação junto com o outro, né? Mas quem realmente tomou frente e começou a então botar um método em relação a isso foi o psicólogo, o Maslow Rosenberg, Rosenberg. esse que eu comentei A agora. comunicação. Uhum. Isso aí. Então foi ele que criou esse método e tem um livro, né, que fala comunicação Uhum. não violenta do psicólogo Maslow Rosenberg. Lá ele explica Uhum. passo a passo e hoje a gente vai trocar essa ideia juntas, né, Carol, de como aplicar isso no dia a dia e também ver as reais consequências que isso tem no nosso cotidiano, né? Uhum. Agora, Mayara, acho que a gente pode fazer também uma coisa bem prática, né? Porque comunicação vai, sei lá, desde a mulher chegar em casa e falar para o marido: Nossa, essa louça tá aqui na pia ainda, ou pedir para ele uma tarefa assim, né? Como que eu devo me comunicar, assim, como avaliar? Não sei se dentro desse método tem Sim. alguma dica, né? E qual o benefício de saber me colocar e falar de forma adequada para cada situação? Aham. Então, dentro dessa metodologia, ela fala que a gente tem quatro principais compostos, né? Para a gente saber se comunicar melhor junto com o outro, né? Deixa eu buscar aqui para a gente ver. Então, o primeiro componente seria a observação. Então, quando eu escuto a Carol, por exemplo, porque a comunicação como um todo, ele não é só a fala, né? A comunicação é o Uhum. falar e o ouvir, né? Então, dentro dessa comunicação, eu estou escutando a Carol. Então, primeiro, eu observo a Carol dentro da comunicação. O que ela está querendo trazer para mim? Essa informação que ela traz para mim, ela é benéfica ou não? Então, o primeiro componente disso é o observar. O segundo componente é o sentimento. Qual sentimento que eu estou tendo em relação a essa comunicação? O que a Carol tá querendo me transmitir? Qual o sentimento que eu tenho ou que a Carol está tendo no momento? O terceiro componente desse passo a passo é a necessidade. Qual é a real necessidade que a Carol tem em relação a estar transmitindo isso para mim? Ou qual a real necessidade que eu tenho ao transmitir isso para outra pessoa? E o quarto componente é o do pedido. O que eu desejo com aquilo que eu estou me comunicando? Então, eu vou dar um exemplo bem de cotidiano de casa, né? Eu tenho um filho e ele colocou uma roupa fora do lugar. Então, como seria ideal de eu estar me comunicando com esse meu filho para ele absorver essa comunicação com mais fluidez e eu alcançar o que eu realmente desejo?
em vez de eu chegar para o filho e falar, ó, João, poxa, eu deixasse a jaqueta jogada aqui no meio, isso não se faz, e descarregar toda aquela a raiva em relação àquilo que é bem cotidiano, né? E tá deixando a coisa fora do lugar, talvez a forma mais fluida seria dizer, olha, João, o casaco fora do lugar, né, não é bom, porque a gente precisa desse ambiente organizado. Então, eu peço que você retire essa jaqueta desse lugar que não é o lugar dele e coloque dentro do armário. Então, eu comuniquei que eu não gostei daquela atitude, que eu estava me senti com raiva, né, em relação àquela jaqueta fora do lugar. Comuniquei que tem ali uma necessidade de organização dentro do ambiente, né? E também comuniquei qual o meu pedido, de ele pegar a jaqueta e colocar naquele lugar específico que é o armário. Então, isso fica Uhum. legal, fica bom tanto para aquele que está comunicando, porque ele está expressando que ele não gostou daquela atitude, o porquê, né? Qual sentimento teve em relação a isso, e também para quem está recebendo aquela comunicação. Porque às vezes aquela raiva toda lá, naquele momento ele não entende o porquê que a mãe ficou com raiva que aquela jaqueta estava naquele determinado lugar. Então, Uhum. E acho bem interessante esse exemplo, principalmente com as crianças, né, Mayara? Porque para mim, tipo, o exemplo é tudo, e para a criança tu tá formando ali o comportamento dela, e a gente aqui no Instituto sabe que quem, né, a criança que sofreu violência psicológica, ou viu um relacionamento abusivo em casa, a chance de replicar isso na vida adulta é muito maior. Então, se ela já aprende com a mãe, com o pai, vamos supor que eles chegam, né? Meu Deus do céu, o que sim, essa jaqueta tá fazendo fora do lugar? Tu vais apanhar, já ameaçando e tocando terror, vamos dizer, na criança, que é bem cotidiano, como tu falasse, a gente sabe que às vezes chegam à noite, estão cansados do trabalho, normal. Assim, normal porque a sim. nossa sociedade aprendeu assim, né? E daí, às vezes, naquele momento, nem pensa em ter uma comunicação adequada com a criança, né? E pensa que a criança tem que atender aos gritos e que gritar vai fazer ela entender. Quando a gente aprende que na comunicação não violenta, não é porque tu vai falar mais alto ou gritar que alguém vai te ouvir, né? Não é a forma Sim, adequada. Então, acho muito importante assim, porque para mim tudo é o exemplo, principalmente com as crianças, né? Com certeza, se falar de uma forma educada, mostrar o porquê que ela tem que ter aquela atitude, né, ela vai aprender depois também a ser um adulto que sabe falar e se comportar da mesma maneira, né? com Todo mundo certeza. gosta de respeito, né? É, Inclusive as crianças. e às vezes é legal a gente começar, porque dentro da comunicação a gente fala que tem três tipos de comunicação, né? Que é a intrapessoal, que então é a forma de como eu me comunico internamente comigo mesma, né? Aqui é a comunicação, que eu me comunico com o outro, né? Com meu marido, com os meus amigos, com os meus filhos. E aquela comunicação que se fala que é sistêmica, que ela é dentro de um grupo. Dentro do grupo da minha escola, por exemplo, eu tenho que me comunicar de determinada maneira, porque naquele grupo sistêmico existem normas e eu preciso seguir aquelas normas, né? Então, qual é o primeiro passo que eu sinto e percebo que é necessário? A gente começar da forma de como a gente se comunica com a gente mesmo. Então, dentro desses quatro componentes, que são observação, sentimento, necessidade e pedido, a gente começa com o primeiro passo de olhar internamente isso, né? Aconteceu alguma situação que, por exemplo, o meu marido falou de forma mais grosseira comigo ou alguma coisa em relação ao trabalho. Talvez nesse sentido de se auto-observar primeiro, me auto-observo e aqui eu percebo, sem eu me auto-julgar, né? O que que essa comunicação
que veio através de mim está acontecendo internamente aqui, né? Por que que eu estou me sentindo mal, né? E o segundo passo é, quem sabe, que sentimento que eu estou tendo. Então, esse sentimento, ele é sempre de autorresponsabilidade. Por exemplo, eu estou me sentindo que o fulano me excluiu. Então, quando houver esse pensamento que o fulano me excluiu, observar e analisar, trazendo sempre para a autorresponsabilidade. Então, ocorreu aquele sentimento, eu olho, não, eu não vou terceirizar esse sentimento, eu vou olhar para ele e vou pensar, bom, eu tô sentindo que ele me deixou de fora da conversa, por exemplo. Mas qual é o real sentimento em relação a isso? Será que eu estou me sentindo Por que que eu estou sofrendo com isso, né? Porque não isso? deveria o comportamento do outro me afetar, né? É isso que a pessoa tem que Isso avaliar. aí. Aí, talvez eu me senti com medo de ser excluída. Tá, talvez esse é o meu sentimento, é medo. Então, o segundo passo, qual é a necessidade que eu tenho? Talvez essa necessidade desse sentimento do medo de ser excluída é uma necessidade de pertencer àquele grupo. De aceitação, É. né? De querer ser aceito. Então, ok, Uhum. então talvez seja aceitação. E aí vem o quarto componente, o pedido. O que que eu desejo disso? Eu desejo pertencer àquele grupo. Então, dentro dessa análise, a gente também consegue, antes de repassar ao outro e se autoanalisar primeiro, a forma de como a gente vai transmitir isso também. Porque se eu percebo antes, com a minha comunicação interna, que a minha real necessidade dentro dali era pertencer, talvez aquela raiva, aquele sentimento de primeiro superficial, daquela raiva daquela pessoa que não se comunicou direito comigo, seja suprida ali, porque eu observo que, opa, não, talvez não seja o fulano que falou de forma mais grosseira comigo, talvez isso tenha a ver comigo. Uhum. Que às vezes a pessoa cria uma expectativa em relação a algo também, né? E aí, beleza, eu observei aquela pessoa, ela não. Observei, não tenho nenhum medo em relação a isso. Então vem a parte da compaixão, né? Que se fala muito da comunicação não violenta. Então eu olho para aquela pessoa que ela foi mais grosseira comigo, eu olho para ela e observo, né? O que está acontecendo com ela? Por que que ela está assim? Ou o que que aconteceu durante o dia dela o que ela está querendo me transmitir? Então, beleza, observei. Qual o sentimento, né? Então eu começo a conversar com a pessoa. Talvez ela venha de maneira, vou dar um exemplo de uma caneta fora do lugar no ambiente de trabalho. Só deixou, sabe, que perdeu a caneta, cadê minha caneta? E já, né? Aquela bem típico de dia a dia, assim, corriqueira, e já explode com outra pessoa, poxa, cadê minha caneta? Né? Eu não acho minha caneta. E aí eu, como ouvinte daquilo lá, penso, qual é a necessidade dele? Que sentimento ele está tendo agora? Eu pergunto para ele, olha, fulano, o que que aconteceu? Aconteceu mais alguma coisa em relação ao trabalho? É sempre assim, as coisas eu deixo tudo fora do lugar, eu nunca acho minha caneta, ela nunca funciona. E aí a gente começa como se fosse de uma forma, nunca julgando, né? De tentar entender o lado do outro. Tá, ok, mas se houvesse uma caneta que tivesse funcionando, se sentiria melhor? Não, não me sentiria melhor porque é sempre assim. Porque, então teve uma semana Aí difícil. tu vê que não é só a caneta, né? Aquilo ali é só uma situação que tá Aí camuflando. tu vai conversando, tu vai entendendo o real sentimento da outra pessoa, mas não de uma forma de julgamento, mas como uma forma de empatia perante ao outro, né? Uhum. E aí no final ele fala, não, é porque eu tive uma semana difícil, né? Alguém da minha família tá doente.
Então, aí Uhum. a pessoa Tá com consegue problema em casa, isso, aí né? a gente percebe que Uhum. começam a cair, a soltar os escudos, né? Que aquela Uhum. violência que ele tinha em relação a do falar da caneta, que estava fora do lugar, que não estava funcionando, era um escudo. Não era a Não caneta em era si, né? caneta, é. Então, Uhum. se na hora que eu comunicar, por exemplo, e eu julgar aquela pessoa, né? Que ela falou grossa comigo devido àquela caneta que estava fora do lugar. Se eu julgo ela e falo, não, aquela pessoa é uma grossa, né? É uma estúpida. Uhum. Eu fui lá e eu rotulei ela como uma pessoa grosseira. Eu não dou a oportunidade da outra pessoa dela poder realmente abaixar esse escudo. Porque quando. E com base em uma situação, né? Que pode ser bem pontual, assim. Ou sei lá, ou tá passando um período difícil, que às vezes até pode ter mais situações, mas é porque tem outro Isso. E motivo, daí né? ela não se abre. Então, aquela conexão que a comunicação traz sempre, né? Dentro desse método, a gente até fala que é uma conexão de alma, né? A forma de como a Uhum. gente se comunica com o outro. Eu já bloqueio, simplesmente falo, Ali não vai ter. e aí vai ficar ruim tanto para quem recebeu aquela comunicação, tanto para aquele que se comunicou de forma violenta, né? E a, Uhum. Mas acho que tu falasse uma palavra aqui que é bem importante, Mayara, que eu vejo assim, a empatia, né? Até com a situação da pandemia, no começo a gente, todo mundo vai se ajudar mais, né? Vai ser lindo, assim, né? E a gente viu que no decorrer da situação, como a coisa foi se estendendo, pelo contrário, né? As pessoas estão mais cansadas e sem paciência, e cada um tendo, né, que se virar nos 30, enfim. E, né, falta muito essa empatia, né, em vários ambientes. Mas o que tu falasse ali desse negócio de observar, eu vejo que muitas pessoas são só reativas, né? O outro falou assim, eu vou reagir de tal forma, que Uhum. é quando não acontece a comunicação não violenta, né? Que falta justamente assim esse olhar de peraí, mas a pessoa não ia explodir aqui porque deu uma linha errada na Isso. planilha, né? Isso aí eu vou corrigir em 1 minuto, não deveria ser um problema, né? Uhum. Mas se explodiu por isso, é porque tem mais coisa ali atrás, né? Então falta muito essa empatia e esse olhar assim de não, peraí, deve ter mais coisa, eu vou esperar, vou, né? Quando se acalmar eu falo, porque as pessoas são muito assim, né? De querer falar e responder na hora. E acho que perdem um pouquinho esse tato, assim, de avaliar a situação e o que tem por trás dela. E a gente está numa era que as informações são muito frequentes, né? Então, Muito veloz. dentro de um método de comunicação também é aquela parte do aprender a escutar o outro, né? Porque hoje a gente muitas vezes para escutar o outro e internamente ou até externa isso, já chegando com uma solução para o outro, né? Aí a gente fala, nossa, Uhum. eu bati o carro. Mas a pessoa ela não está esperando de ti uma solução daquele problema que ela bateu o carro. Talvez ela só quer que alguém que tu escute. Desabafar. Fala, poxa, eu bati o carro, eu não estava esperando isso, né? Vai complicar minhas finanças, né? Não, realmente isso vai me prejudicar. Então, ela não está esperando de ti a solução para aquilo, né? Aí dentro dessa. Ela quer só um apoio, Isso, né? Um apoio moral, como a gente de diz. falar, ou às vezes nem só de escutar, né? Aí tem diversos tipos, Uhum. né, dentro dessa empatia, que às vezes é aquela outra pessoa. Eu vou contar uma história para Carol, por exemplo, de vamos continuar essa de bater o carro. Bati o carro, Carol, e a Carol chega e fala: Não, mas eu tenho a solução para ti. Tem um mecânico né, que trabalha lá, ele conserta barato Uhum. e tal, mas ela não quer a solução, ela só quer falar. Então, a Carol talvez é Uhum. aquela ouvinte
que sabe tudo, vamos dizer assim, né? O monstrinho sabe tudo, assim, Uhum. né? Que vai lá e fala que já chega com a, Tudo tem uma já chega solução. com a solução. A pessoa nem Isso. E perguntou. aí aquela É. conexão que teria comigo, desabafando, com a Carol, que, né, que aconteceu isso tudo mais, ela terminou ali, porque aquele que estava ouvindo já cortou a comunicação de imediato, né? Porque ele também não queria a solução, ele só queria desabafar. Ou tem aquele que Uhum. fala, não, mas nossa, a Carol vem e fala para mim, não, batesse o carro, nossa, mas eu nem te conto o que aconteceu comigo. Aconteceu algo bem Uma pior. Eu pior. bati o carro, eu tropecei, esqueci o cartão no mercado. Então vira aquela competição de quem é Tem a desgraça maior. isso, tem a desgraça maior. Então é outra maneira de cortar a comunicação ali também, porque se eu Uhum. estava disposta a baixar o meu escudo para contar os meus sentimentos, eu já não vou mais fazer isso, porque a Carol veio com uma desgraça Uhum. bem maior para mim, né? Então é engraçado. Só que aí eu acho assim também, que às vezes tem duas situações, né? Tem o cara que vai competir para mostrar que a desgraça é maior e é aquele chato, né? Mas também tem no caso das pessoas que por pouca coisa fazem o fim do mundo, e aí tu vem e mostra esse outro ponto de vista. Não, mas peraí, estás viva, estás inteira, foi só um bem material, vamos supor, né? Claro que naquela hora quem tá com raiva não quer ouvir isso, né? Mas assim, acho que tem os dois casos, o que quer contar desgraça maior, mas o que realmente quer apontar que não. Isso aí é uma coisa que tu vai resolver e fica tranquila, Sim, e né? se tu perceber que começar a colocar no teu dia a dia que esses quatro componentes, tu consegue encontrar o lado positivo disso, né? Por exemplo, esqueci o meu cartão de crédito no supermercado. É um problema, né? Vou ter que voltar lá, né? Atrapalhou o meu Perder planejamento e tempo. tudo mais. Mas eu começo a Uhum. observar, né? Poxa, por que que eu esqueci o cartão no supermercado? Né? O que está acontecendo? Ah, porque eu estou colocando um monte de função para mim e eu não estou dando conta, porque eu estou Uhum. colocando muitas tarefas para mim estar fazendo. Então, qual é o sentimento que eu tenho? Ah, é de frustração. Eu estou me sentindo frustrada, não por causa do cartão que eu esqueci no mercado, mas por conta de estar me sobrecarregando, né? Então, qual é a Uhum. necessidade que eu tenho aqui, que é o terceiro passo? Ah, a minha necessidade é fazer uma coisa de cada vez, não me sobrecarregar, para mim me concentrar mais no agora. E o meu pedido em Uhum. relação àquele aquele cartão que eu esqueci no supermercado é aquele de desacelerar, poder cuidar um pouco mais de mim. Então, quando eu autoanaliso isso, talvez quando eu chegue para contar essa história para Carol, seja, olha, Carol, esqueci o cartão no supermercado, me senti muito frustrada porque eu esqueci lá, tive que voltar e tudo mais, mas eu acabei percebendo que eu estou me sobrecarregando demais, e isso não está fazendo bem para mim. Então, eu decidi que Uhum. eu vou delegar algumas tarefas e então eu vou tirar mais tempo para mim. Agora, é bem engraçado que eu também acho que esbarra um pouco no negócio do autoconhecimento, né? Uhum. Sempre. Porque, por exemplo, esses dias aconteceu comigo isso. Eu troquei de bolsa, né? E aí, quando eu troquei de bolsa, eu esqueci o cartão que eu tinha aqui no mercado em casa, porque eu só peguei os outros, né? E aí pensei, eu vou comer, era a hora do almoço, eu vou almoçar e daí vou passar no mercado. Só que quando eu lembrei já no posto de gasolina, o meu cartão no mercado eu esqueci. Só que eu não ia voltar em casa pegar. Outras épocas eu ia ficar muito furiosa, de tipo, eu errei, sabe? Tipo, como que eu fui esquecer o cartão do mercado? Como é que vai no mercado sem o cartão do mercado?
E aí, eu não, quer saber? Então é bem isso. Tô sem tempo, ia ficar corrido hoje, eu vou só comer e tô no mercado outra hora que dessa Aham. semana. Sabe? E pronto, não sofri mais por É, aquilo. Mas outros tempos que eu não tinha esse autoconhecimento, ou tipo, ia ficar me culpando, né? Ou ia correr para tentar dar conta naquele dia mesmo. Tipo, ia ser muito pior, né? O sentimento. E agora eu já consigo ver de uma outra forma, bem isso, assim. É, como tu falou, né? A conversa interna, né? aham. E aí, dentro disso, por exemplo, a gente pode estar colocando essa parte de autorresponsabilidade também, né? Porque tu Uhum. identificou ali que foi uma troca de bolsa minha, ok, eu acabei esquecendo. Mas se não tivesse essa autorresponsabilidade, por exemplo, quando eu estava trocando de bolsa, alguém me mandou o WhatsApp, é por causa do meu marido. Meu marido me mandou o WhatsApp lá na hora, eu me distraí, por causa disso que eu esqueci o meu Uhum. cartão na hora que eu estava trocando a bolsa, né? Uhum. Então, essa parte, Aí, tipo, já culpa o isso, eu terceiro, já né? terceirizei aquilo. Então, essa é uma forma Uhum. de comunicação violenta também, né? De terceirizar os outros. Terceirizar os outros. Aí dentro dessa Uhum. comunicação não violenta, é legal a gente talvez dar exemplos de comunicação violenta, né? Então, o primeiro passo é identificar que todo mundo já se comunicou e também se comunica de forma violenta, né? Como é que é uma comunicação não violenta? Quando eu estou culpando o outro, que eu insulto, que eu critico, que eu estou comparando ele com uma outra situação ou com uma outra pessoa, ou quando eu dou um diagnóstico, né? Eu falo, isso aí é porque o fulano é grosso. É assim, já cola o rótulo Ele na é assim pessoa, desde né? pequeno. Então é uma forma de Uhum. rotular, né? Rotulei ele, eu engessei Uhum. ele como se ele fosse, vamos dizer assim, ele é impulsivo desde pequeno. Então, essa Uhum. talvez é uma frase ou algo que tu já tenha falado durante o teu dia a dia, só que a partir do momento que tu rótula uma coisa, é uma forma de estar a comunicação de forma violenta, Julgando? julgando, é. É. E ao julgar. Ou, esse aí sempre foi um responsável. Isso. Esse aí nunca estudou, né? E aí vai colocando os Aí rótulos. eu julguei dali, a partir do momento que eu julguei, vem aquele escudo que é um mecanismo de autodefesa. Então, como é que eu me defendo numa comunicação, quando eu estou me comunicando de forma violenta? Eu recuo, né? A pessoa teve uma comunicação violenta, eu recuo, saio do ambiente, né? Não dou mais atenção para aquela comunicação, ou eu ataco. Então, Uhum. vamos voltar àquela história da caneta, né? Teve uma caneta, a caneta não estava funcionando ou não estava no lugar, e a pessoa vem e fala: mas eu te conheço, já és desorganizado. Então, a partir do momento que eu Uhum. julguei a pessoa como desorganizada, qual é o mecanismo de defesa automático dela? Então, ou ela recua, ela simplesmente vira as costas e sai do ambiente. Então, aquele que vira as costas e sai do ambiente também é uma forma de comunicação violenta, porque eu estou ignorando a outra Você pessoa. tá ignorando. Isso, então são duas Uhum. comunicações violentas, aquele que julga e aquele que recua. Ou eu ataco, né? Olho para aquela pessoa que falou para mim que eu sou desorganizada e que fala: mas tu também aquela vez deixou a cadeira fora do lugar, né? Em 1932, né? Tipo, faz 10 anos, volta com aquela situação. Lá no ano passado eu lembro, né, que tu Aham. agisse de determinada forma e aí o conflito só aumenta, né? Aí o bolo Que daí cada um começa a trazer mais elementos para ver quem sai mais culpado. sendo que a real necessidade talvez seria ali de ser ouvida apenas, Dos né? dois serem ouvidos, É, né? ou não, eu preciso de atenção, né?
E aí ficou tudo à base de canetas e xingamentos e tudo mais. E dentro dessa parte da comunicação não violenta, a violenta até, por exemplo, a forma de violência não é só através de gritos, né? Que às vezes a gente escuta, a comunicação violenta é aquela pessoa que excede a voz, né? Que te ataca, Só fala só fala gritando. gritando, é. Então, uma forma de eu estar me comunicando com violência, por exemplo, é eu ser sarcástica, né, com a pessoa. Irônico. Né? Fui sarcástica numa situação, que foi talvez o mecanismo de defesa que eu encontrei ali, né? Então eu posso ser sarcástica falando baixinho, né, com a outra pessoa. Ou eu, Irrita mais ainda, eu acho. mais ainda, eu posso ser irônica com a outra pessoa, também é uma forma de comunicação violenta. Ou preconceituosa, né? Ou simplesmente ignorar ela, deixar ela falando sozinha ali. Então, a comunicação violenta tem muito isso, né? Não é só aquela pessoa raivosa, odiosa, né? Que vai chegar e vai falar em tom alto contigo ou de forma mais violenta que a gente tem esse conceito, né? A gente pode ter essa Uhum. comunicação violenta nesse formato, assim, né? Uhum. Sim, até queria aqui, né, frisar que tô vendo aqui o que que é a abordagem, né, da comunicação não violenta, para a gente se relacionar de uma maneira mais autêntica e desarmada. Isso significa que podemos iniciar conversas transformando nossas intenções iniciais para criarmos conexão com o outro, ou seja, desligando o modo de ataque ou defesa que aprendemos a utilizar ao longo da vida e permitindo que nossas vulnerabilidades sejam mostradas. Eu queria a tua opinião, porque hoje, né, isso está muito em alta, assim, principalmente com as redes sociais, que as pessoas criam ali um personagem que elas querem mostrar, né, e muitos ficam nesses escudos, como tu diz, né, de, sou bem-sucedido, não tenho momentos ruins, né, quer criar só o que é postado ali. E a pessoa, ela não gosta de mostrar essa vulnerabilidade. Tipo, ela vai errar no trabalho, ela vai estar nervosa um dia, a caneta vai sumir, coisas vão acontecer. Normal, acontece todo dia com todo mundo. Mas tem gente que fica tão ali naquele papel que aí sempre tenta, nesse negócio do ataque e defesa, né? Ou jogar para o outro, ou culpar o outro, ou ela, tipo, tem dificuldade em se desarmar, né? De mostrar a vulnerabilidade dela. Então, tu acredita, assim, né? Queria a tua opinião nessa questão da vulnerabilidade, da comunicação não violenta. Esse papel, assim, ele é importante para a pessoa não ficar naquele de, eu tenho que me proteger, eu tenho que atacar porque senão vão descobrir aqui tal coisa. Tipo, dar uma relaxada, todo mundo é humano, para a comunicação ser melhor? Porque se eu não decido baixar esses escudos, é a forma que eu me comunico internamente também, né? Então vamos dizer assim, eu coloco essa máscara de uma pessoa bem resolvida que não gere conflito com ninguém. Mas internamente isso não acontece. Então eu tô com vários medos, várias ansiedades dentro de mim. Então isso vai somatizando, né? Vai somatizando, né? Doenças vão acontecendo, sensações não tão boas, né? Síndrome de pânico, ansiedade, e tudo isso vai se acumulando a um nível que eu não consigo mais sustentar aquela máscara e aquele escudo que eu tento de forma forte e contínua Nada. tentar colocar. E Uhum, aquela tua energia vai sendo sugada, né? Porque eu tô ali uhum, gastando uma energia enorme para tentar mostrar para outra pessoa o que eu não sou. Então, se eu demonstro o que eu não sou para outra pessoa, essa comunicação vai ser violenta ou não violenta? Possivelmente vai uhum. ser violenta.
Porque a comunicação não violenta, ela é baseada no amor, na compreensão, no respeito, na gratidão, na empatia. Então, para mim, ter essa comunicação não violenta, eu tenho que primeiramente aplicar isso comigo. Então, será que eu estou Uhum. sendo, estou me autocompreendendo em relação ao que está acontecendo internamente comigo mesmo? Será que essa comunicação interna que eu tenho comigo mesmo está sendo violenta ou não violenta? Né? Então, tudo parte do princípio de com a gente mesmo, né? Como é que eu venho me comunicando internamente? Então, a partir do momento que eu me permito olhar para as minhas sombras e olhar para essas máscaras que eu venho colocando dia a dia, eu automaticamente começo a me permitir de falar para a Carol que eu também tenho eu também sou vulnerável, né? Também aconteceu situações do meu dia a dia que não foram agradáveis. E aí esses escudos começam a cair. Mas se nem eu mesmo Uhum. identifico internamente que eu tenho essas sombras, isso somatiza e piora cada vez mais, né? E a consequência é tu ter essa comunicação violenta com os Isso, outros, porque tu tá tentando para algum lugar aquela energia tem que ir, né? sim. E aí é onde a pessoa acaba descontando nos outros, o famoso descontando nos É, outros. e até em si mesmo, às vezes, né? Por exemplo, se eu não me comunico Uhum. bem, que aquilo que está acontecendo comigo não está sendo bom para mim mesmo, talvez eu vou lá, eu me alimento de forma exagerada, né? Vou lá na geladeira e abro tudo que eu tenho para comer, porque a solução vai ser a comida, né? Ou então vou lá e compro de forma exagerada, achando que a solução é ter uma blusa nova. Também são formas de Uhum. mascarar os sentimentos que está acontecendo com o que tem no dia a dia, né? Ou de situações e Sim. processos que tu está vivendo. Então, a comunicação não violenta consigo mesmo é um grande passo, assim, para então tu começar, a partir do momento se tu se autocompreende, automaticamente tu começa a criar essa empatia com o outro, porque tu aprende a ter empatia Uhum. contigo mesma, né? Contigo mesmo. É difícil, só que nem todos são empáticos, né? Que é o que a gente falou. Tem alguma dica para a pessoa começar a ser mais empática e promover essa escutativa? Eu acho que primeiro é essa autocompaixão, né? De olhar uma situação que está ocorrendo da tua vida e buscar um meio positivo dela, né? Se eu por exemplo, um término de um relacionamento, eu olho para aquilo, né? Poxa, era um relacionamento que eu gostava muito da pessoa. Eu começo a olhar para aquilo com uma autocompaixão comigo mesma, né? No sentido de olhar, poxa, eu gostava, mas isso me fez mal, né? Mas mesmo assim eu aprendi com essa pessoa, aprendi quem sabe, um prato de comida legal, aprendi a fazer com aquela pessoa, né? Aprendi que eu preciso de um tempo a mais para mim mesma com o término desse relacionamento. Então, eu crio primeiro a empatia comigo mesma. Eu acho que é o grande passo de olhar para aquilo que está acontecendo na tua vida hoje e criar uma empatia contigo mesma, que automaticamente tu vai querer inserir isso junto ao outro. E tu começa a sair do papel de vítima, né? Porque Uhum. quando eu fico me vitimizando das coisas que acontecem no meu dia a dia, eu não busco uma solução para aquilo. Eu apenas busco um aliado querendo que aquela pessoa concorde com o que está acontecendo na minha vida. Mas eu não olho para a real necessidade, né? Que é a parte da comunicação não violenta do que está acontecendo. Então, se eu me Uhum. autorresponsabilizo, procuro sair desse papel de vítima e buscar a solução disso,
Aí então eu tô preparada para ser uma autoempata, ter uma autocompaixão comigo mesma e transferir isso ao outro, né? Entendi. Agora, quando a gente fala assim, né, pelo título de comunicação não violenta, muita gente já diz, ah, eu não vou conseguir fazer isso porque eu não gosto de engolir sapo, né? O famoso engolir sapo também, não leva desaforo para casa, já é uma pessoa mais explosiva. Mas a comunicação não violenta, ela não é sinônimo de passividade, né, Isso Mayara? aí. É justamente para evitar isso também que ela serve, para a gente expressar o que está sentindo e ser honesto com nós e com os outros. Então, não quer dizer, ai, falar baixinho, ou não revidar, ou ficar calado, né? Só para deixar É isso claro também aí. para quem está assistindo. É, o legal sempre de quando tu pensar em comunicação não violenta é trazer para ti qual é a real necessidade daquela comunicação e trazer sentimento e real necessidade. Então, não é sinônimo de passividade, é sinônimo de solução, né? De olhar para que real necessidade tu tem em relação àquilo e buscar uma solução para aquela comunicação, né? Uhum. Agora, em conversas, discussões, reuniões também, ela está presente nas mais diversas situações, né? Quando que a comunicação não violenta pode ser usada? Em todos os meios, né? Existem três principais, né? Que a gente havia comentado, né? Que é a parte do meio, da forma como eu comunico comigo mesma, né? Então, se eu me comunico comigo mesma é de forma violenta ou não violenta? Aquela comunicação que é perante ao outro, né? Por exemplo, como eu estou expressando a minha comunicação com o meu marido, com o meu colega de trabalho, com os meus filhos. Dessa forma, ela é violenta ou não violenta? Ou seja, eu estou expressando a real necessidade que eu quero que eu quero transmitir para o meu marido ou não? Ou há escudos e meio de defesa que eu estou aplicando ali, né? E a, Como tu falasse, não é julgar o comportamento, é o que está sendo dito, né? o que tá por trás daquele sentimento que às vezes ocorre no cotidiano, né? E a outra parte é essa parte de meios sistêmicos, né? Lá dentro da escola, naquele grupo específico que há normas, que há hierarquias, como é que eu estou agindo lá, né? Eu estou agindo de forma não violenta ou violenta? Né? Eu estou julgando aquelas normas daquela escola, por exemplo, ou eu estou olhando o porquê daquela norma, né? Numa escola no meio A, por exemplo, eu não concordo com o intervalo da escola, por exemplo. Então, eu não concordo por quê? Qual é a real necessidade atrás disso? Né? Será que eu não concordo com aquele horário, daquela jornada de tempo, de horário da escola, porque eu não consigo me organizar, porque eu estou me sobrecarregando? Ou é porque eu me sinto incapaz e tenho esse sentimento de ser incapaz em relação a algo que aconteceu na minha infância, por exemplo. Então, todo meio começa da forma de ver qual é a real necessidade depois do sentimento que tu teve em relação àquilo, né? Tanto no grupo como num relacionamento pessoal, né? Uhum. E quais são as dificuldades, né, da pessoa utilizar a comunicação não violenta? Eu acho que é a questão de, eu acredito, né, que seja a questão de hábito, né? Porque a nossa cultura é muito voltada ainda para meios de catalogar várias coisas, né? De julgar várias coisas. Então, a partir do momento que a gente entra nesse papel, a gente já não permite que a comunicação não verbal, né, não violenta, seja inserida, né, dentro disso. Uhum.
E uma coisa assim que eu percebo, que é uma questão muito cultural, como tu falasse, né? Por exemplo, aqui na nossa região, que, né, tem a questão da imigração alemã, italiana, que já são povos assim, que tem uma educação mais rígida, mais fechada. A gente vê que as crianças que foram muito reprimidas, né? Cheia de normas, cheia de regra, né? Aquele famoso meu pai era um general na infância, também se tornam adultos depois que replicam isso até inconscientemente, porque aprendeu a falar daquela forma, ou qualquer coisa que tu fala ofende a pessoa, porque é a crença dela que comunicação é aquilo ali, né? Que só vai funcionar daquele jeito. Isso, e a comunicação não violenta não é não expressar a raiva. Pelo contrário, Uhum. vai chegar para outra pessoa e falar, olha, eu tô com raiva em relação a esse teu comportamento. Não Mas, gostei de tal coisa. então, por Uhum. exemplo, da jaqueta, né? Olha, filha, eu tô com raiva que tu Uhum. deixasse a jaqueta fora do lugar. Porque essa tua atitude não auxilia na organização da casa. Então, eu vou pedir que tu pegue a jaqueta, leve ela até o armário, guarde ela e que das próximas vezes tu mantenha o ambiente organizado. Então eu expressei a minha raiva, Uhum. só que ao mesmo tempo eu também expressei qual é o real motivo daquilo, né? Então não é uma raiva por E raiva. agora, como a gente falou ali que, né, tudo começa na infância, eu acho também bem importante a gente colocar aqui, principalmente como o grupo, né, o nosso trabalho que a gente faz, porque o que acontece, né, a consequência, se a criança não ouve, por exemplo, uma mãe que chega gritando, né, com o filho, já tá sem paciência, a criança aí faz a birra, ou chora, ou grita também para ser ouvida, que geralmente daí chora e grita mais alto para ser Uhum. ouvida também, né? O próximo passo daí geralmente é a violência física, né? Então, a comunicação não violenta também evita de ir para essa outra questão da violência, que daí passa a ser agressão, e depois aquela criança também entende que, não, eu apanhei, então também posso bater, e faz parte, e já começa a viver esse É, ciclo, né? total, total, porque a agressão, de certa maneira, ela revela algo que não está sendo atendido, né? Um descontrole. Então, se algo não está sendo atendido, talvez esse algo não sendo atendido nem seja daquela pessoa que ela está descontando, seja de algum momento que Uhum. ela teve lá na infância com os pais. Então, aquilo foi gatilho para ela agir daquela forma violenta por conta de algo que aconteceu lá atrás. De algo que aconteceu lá atrás que foi uma necessidade não atendida. Então a gente percebe que a comunicação não violenta, ela quase que é uma forma de prevenção também, né? De olhar para aquela Uhum. necessidade tua, porque Uhum. isso previne a nossa violência diante da outra pessoa também, né? E aí então eu poder atender essa necessidade, não precisar explodir com o outro, né? Eu trazer essa É, autorresponsabilidade. porque eu acho que a criança, quando grita, ou né, uma criança assim, quando a gente fala, muito gritona, muito chorona, né? Ela tá querendo chamar atenção para alguma Isso. necessidade de alguma forma. Aham. E aí os pais que não têm esse feeling de por que que essa menina tá assim, ou porque chora tanto, porque grita tanto, vai, aí fica naquele ciclo, né? Bate mais, manda parar de chorar, porque a culpa é dela, por alguma coisa, e não enxergam a real necessidade por trás daquilo. Inclusive o autor, né, do livro da comunicação não violenta que criou o método, ele fala que às vezes não precisa haver nem falas, né? Essa comunicação Uhum, violenta e não violenta, ela pode acontecer sem fala nenhuma, né? A gente verdade. tem aquela linguagem não verbal, né? Que é a forma de como O o corpo fala, corpo né? O corpo fala, explica. né? Aquela cara fechada, né? Então, poxa, se eu tô escutando uma conversa, tô com a cara fechada para aquilo que está sendo trazido para mim,
aquele escudo de autodefesa já tá armado aqui, né? Então eu não estou sendo Uhum. receptiva com a outra pessoa. Então é também uma forma de comunicação violenta, né? Mas, não, se eu me mostro interessada, avanço o meu corpo, né? Olho a olho com a outra pessoa. Eu não estou falando nada nesse momento, mas a minha comunicação é não violenta, porque eu estou totalmente aqui Aham. para esse diálogo, né? Então a criança também tem muito isso, né? A gente já se comunicou algum dia dessa forma, né? Que foi chorando, né, para conseguir aquela necessidade que tinha do alimento com a mãe. Pra mostrar que tava com É, fome, que precisava trocar é roupa. isso aí. Uhum. Verdade. É bem o que está falando aqui, né? Dos sentimentos. Depois de observar o que causou o conflito, podemos nos voltar para nós mesmos, percebendo e identificando os sentimentos que estão sendo aflorados dentro de nós, a partir da atitude das pessoas, né? Ah, é frustração, é medo, é preocupação, é um alívio, né? O que que aquela situação está trazendo que não está sendo dito, né? É o que está por trás desse escudo, então, né? E aí, quais os Uhum. benefícios disso, né? É essa conexão, né, que tu cria com o outro, né? É uma conexão real, né? Estou me conectando alma com alma quando eu me disponho a estar ouvindo a essa outra pessoa e quando eu também estou desabafando e estou mostrando essa minha parte vulnerável com o outro também. Então é quase de uma forma automática. Se eu me mostro vulnerável diante de uma outra pessoa, talvez aquela outra pessoa ela fique mais disponível para mostrar a vulnerabilidade dela também, né? E assim a gente cresce com Uhum. essa conversa e aí há uma real conexão e um aprendizado um com o outro, né? E tem como aprender, Mayara, a comunicação não violenta? Tipo, ah, nossa, percebi hoje, quem está assistindo a live ou quem vai assistir depois que vai ficar salva, que me comuniquei errado a vida toda, ou tenho aí crenças lá da infância que ainda replico. Tem como a pessoa começar a mudar nos pequenos atos, assim, para, né, ter uma melhor comunicação? Tem sim. Talvez o primeiro passo é se auto-observar, né? A gente vai deixar um link também, né, Carol, que é de um mini curso que é Uhum. gratuito, que pode estar orientando, que é essa forma de certa maneira, de aprender aquela empatia cognitiva, né? Que a gente fala que é aquela pensada mesmo, né? Que do cabeção, assim, né? Vai lá e pensa, opa, freia, não, vou me autoanalisar aqui primeiro de forma mental, né? Então, essa empatia, ela é aprendida. Mas tem Uhum. algumas empatias dentro disso que, por exemplo, elas não precisam ser aprendidas. Se alguém vem e me fala, olha, o meu filho morreu. Então, eu não preciso aprender isso de forma automática, a outra pessoa ela cria essa empatia diante daquilo. Então, a linguagem não violenta, né, a comunicação não violenta, talvez ela aconteça de nível automático já, né? Poxa, né? Perdeu, né, esse filho e aí tu se abre a escutar a outra pessoa. Mas tem aquelas que a gente consegue estar aprendendo. Daí dentro desse link que a gente vai Uhum. estar mandando, tem um mini curso que tem vários vídeos assim, que começam a ensinar de como se comunicar, né? Mas pode estar Uhum. começando com essa parte dos quatro componentes ali, né? Que é a parte da observação, sentimento, necessidade e pedido. Não é de uma hora para Uhum. outra, Entendi. né? Aham. Um passo a passo, uma É, evolução, né? E uma dúvida, né? Agora, não sei se tens mais alguma colocação antes da gente encerrar, Mayara, alguma outra observação em relação à comunicação não violenta que tu queiras frisar, que a gente não tenha comentado, ou seria isso? olha, eu acredito que a primeiro é nível de autoobservação, mas perceber assim,
se é algo que tu não tá dando conta sozinho de estar digerindo aquilo, né? Que quando começou a se auto-observar, identificou que aquela necessidade que tu tinha era mais profunda. Tu não consegue estar se ressignificando sozinha. Talvez foi uma violência lá da infância. Então, entender a nível cognitivo que eu estou agindo assim de forma violenta hoje devido a uma violência da infância, às vezes precisa de uma ajuda profissional, né? De poder estar a outra pessoa se mostrando mais vulnerável diante disso com um profissional da saúde e aí então, junto com esse profissional, poder aos poucos ir ressignificando esse trauma, né? Então, muitas coisas a gente aprende, se consegue se auto-aplicar. Só que muitas outras a gente também precisa de ajuda de um profissional, né? Ou até. Até porque eu acho bem importante a gente falar que às vezes tu vai pedir ajuda para outras pessoas, né? Uhum, Só que elas não conseguem entender aquela tua dor ou por que que aquilo tá te causando tanto problema sim. hoje. Justamente porque às vezes são outros traumas e tal. Então é onde entra a ajuda do profissional, que realmente sem um profissional qualificado vai ficar difícil alguém te compreender, tu se compreender e conseguir sair daquela situação, Isso, né? aí ó, tomei luz, tomei consciência que talvez eu esteja agindo dessa forma devido a um trauma de infância meu. Busca Uhum, ajuda, né? Tem vários profissionais uhum, através do Coração Algodão Doce que tem a experiência e tem esse profissionalismo de estar olhando essa parte de abuso físico, abuso psicológico, né? Que tu venha estar sofrendo hoje, que talvez tu esteja inserido nessa comunicação violenta. Tanto, uhum. tanto E aquela, agora, tanto aquela pessoa que está se comunicando de forma violenta ou aquela que está recebendo aquela comunicação violenta também, né? entendi. E para a gente encerrar, eu queria duas dicas tuas, assim. Ah, vamos supor que a pessoa percebeu que teve esses traumas, tal, está buscando a ajuda profissional, inclusive, mas ainda vive nesse ambiente que não é saudável, né? O que que ela pode fazer, o que que, né, ela pode buscar para conseguir sair dessa? Aos pouquinhos trazer um nível de autorresponsabilidade, né? Por exemplo, o que está ao meu alcance hoje para sair desse cenário, né? Ah, talvez Uhum, eu não tenha uma dependência financeira para estar saindo desse cenário de abuso físico ou psicológico. Então, eu trago essa autorresponsabilidade e começo a olhar para mim de como eu vou alcançar essa independência financeira para estar saindo dessa situação. Né? A gente atende vários uhum. casos, sabe que muitas vezes não é de uma hora para outra, né? Mas trazer esse nível de autorresponsabilidade e empatia consigo mesmo, né? Lembra que Uhum. a Até porque é um processo, não é uma coisa do dia para noite, como a gente falou, né? lembra que a comunicação não violenta, ela começa contigo mesmo, aquela comunicação interna contigo. Uhum. Então, quando se pegar naquele momento que sofreu um abuso físico ou emocional, em vez de estar se auto-julgando naquele cenário de estar falando, poxa, eu mereço isso, eu estou sofrendo em relação a isso, seja mais carinhosa consigo, né? Pare, olhe, não, Uhum. eu tô nesse cenário, mas ele é temporário. Eu vou começar a criar soluções para isso, né? E ter mais amor comigo mesma, Uhum. né? Entendi. E a outra dúvida, assim, a gente falou da questão da empatia, da pessoa aprender, mas infelizmente tem gente que não tem empatia, não quer aprender, é aquele negócio só desse jeito e vai ter que conviver comigo assim. Aí, nesse caso, né, se a outra pessoa também tá numa situação que não quer, não tá fazendo bem para ela,
como ela buscar ajuda, porque tu nunca vai poder mudar o outro, né? Só mudar a ti mesmo. Como lidar nessas situações assim que os outros são fechados? Primeiro olhar qual é a tua real necessidade, né? Porque, por exemplo, quando tu tá nessa situação com a pessoa que ela tem essa comunicação violenta contigo, né? Qual é a tua necessidade de estar ali nesse meio, né? Porque a partir do momento que eu começo a olhar para o outro, de buscar a solução do outro, de como eu posso melhorar o outro, eu não tenho, vamos dizer assim, esse poder de estar mudando o outro, Da né? varinha Mas mágica. eu tenho o poder de como eu Uhum. vou reagir em relação a isso. Então, Porque vamos dizer que seja marido e mulher, uhum, que já acontece há algum tempo e a pessoa não vai terminar, enfim, né? Gosta, até se ama, mas tem aquele jeitão ali. Então é a pessoa começar. Acho que é muito isso também, né? Se tu não reagir e se mostrar, com o tempo o outro ele vai se tocar, né? Que tipo, não, peraí, por que que eu tô fazendo assim também, né? Eu acho que aos poucos a pessoa começa a perceber. ou não, né? Ou existem duas dinâmicas, né? Quando a gente começa a Uhum, entrar, né, nesse autoconhecimento, começa a identificar coisas a nível interno e o que está isso refletindo, nos teus uhum, relacionamentos, ou eu continuo permitindo aquilo, né? Ou eu me afasto, né? Porque aquilo não faz uhum. mais sentido para mim. Talvez por um longo Se período aquilo for um fez relacionamento sentido. tóxico, Talvez por um uhum, longo período aquilo fez sentido. Eu não tinha luz de consciência em cima disso ainda. Então, a partir do momento que eu uhum. tomo luz e começo a criar essa autorresponsabilidade de eu mesma estar mudando a forma de como eu me comunico, de como eu ajo, eu vou querer se afastar desse relacionamento, né? Então, o primeiro passo é esse, tomar consciência, né? E trazer esse nível de autorresponsabilidade e principalmente muita compaixão consigo mesmo. E com os E com outros, né? os outros, que é Fundamental. um reflexo da nossa própria autocompaixão, né? Uhum. Bom, gente, então chegamos ao final de mais uma live. Acho que a gente já passou até de uma hora aí, Nossa, é né? Vamos verdade. terminar antes que caia o Instagram para a gente conseguir salvar aqui no IGTV e depois a live também fica disponível no canal do YouTube. Muito obrigada, Mayara. Adorei as informações. Gratidão. E quem precisar, pode contar com a gente aí também com os nossos Igualmente. E serviços. quem quiser o link desse mini curso, só tá me procurando ali no direct ou no direct do Coração Algodão Doce que a gente disponibiliza para vocês. Que a gente envia. Qualquer coisa, depois a gente deixa um link ali na bio também. Mas é só É solicitar. isso Tá bom, aí. pessoal? Um beijo, Gratidão. boa Boa noite, noite. uma ótima Boa semana a semana. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.